Boa tarde. Vamos esta semana trabalhar apenas gramática, certo? Com orações subordinadas substantivas. Dando continuidade ainda nas orações subordinadas, só que agora as substantivas. O que é uma oração subordinada substantiva? Primeiramente, vamos entender o que significa palavra por palavra dessa expressão. Oração. Chama-se oração porque a construção contém um verbo ou uma locução verbal. Então, só é oração quando se contém verbo ou uma locução verbal. Vocês lembram o que é uma locução verbal, né? Oração subordinada. Chama-se subordinada porque estabelece uma relação de dependência com a oração principal. Uma sem a outra não faz sentido e exerce alguma função sintática para ela. É diferente das orações coordenadas, que são independentes da oração principal. Oração subordinada são duas ou mais orações, mas uma está interligada à outra. Uma depende da outra. A oração principal ela tem sentido completo, porém a subordinada não tem sentido completo. Ela sozinha não complementa o sentido da oração. Depende da oração principal para completar o sentido. Substantiva. Chama-se substantiva porque a oração faz o papel de um substantivo. Na estrutura da frase, podendo ser substituída pelo pronome, isto é, ou sua combinação. Aliás, voltando aqui. Substantiva. Chama-se substantiva porque a oração faz o papel de um substantivo na estrutura da frase, podendo ser substituída pelo pronome isto, ou sua combinação com preposições disto, nisto, para isto, por isto, a isto, com isto e etc. Ou seja, ela é substantiva também quando podemos substituir a oração subordinada pela preposição, pelo pronome isto ou isso, ou estes outros que estão aqui abaixo, certo? Para compreender como a oração subordinada substantiva desempenha a função própria de um substantivo, basta comparar as duas frases que seguem. Primeiro, ninguém lamentou sua renúncia. Ninguém, sujeito, lamentou, verbo transitivo direto, sua renúncia, objeto direto. Nesse caso, temos um período simples, uma oração absoluta. Nessa oração, o objeto direto vem representado basicamente pelo substantivo renúncia, certo? Estão relembrados o que é verbo transitivo direto, né? A transitividade verbal. E aqueles verbos que nos sugerem as perguntinhas. O que é o verbo transitivo direto? É para quem ou para que, a quem, a que é o verbo transitivo indireto, que ele vem com o objeto indireto, vem acompanhado de uma preposição, certo? Continuando. Aqui é uma oração de período simples, porque tem apenas um verbo. Mas o objeto direto pode ser constituído por uma oração inteira, como no caso que segue. Nós temos aqui duas orações. Primeira oração, ninguém lamentou. Segunda oração, que você renunciasse. Primeira oração é chamada de oração principal. A segunda, oração subordinada, porque ela pode ser substituída pela palavra isso ou isto. Ninguém lamentou isso. Então, quando ela pode ser substituída pelo pronome isso, ela é uma oração subordinada substantiva. Mas para saber a classificação do substantivo, vamos analisar o verbo e o que vem logo após o verbo. Ninguém, sujeito, lamentou. Quem lamenta, lamenta alguma coisa. Lamentou o quê? Aí, esse quando sugere a pergunta é verbo transitivo direto. E as orações subordinadas, substantivas, elas são iniciadas com o pronome relativo que ou se, certo? E o que foi lamentado? Que você renunciasse, que é o objeto direto do verbo lamentar.
e ele pode ser substituído por isso. No caso, o período é composto a duas orações. A oração 2 encaixa-se com o objeto direto do verbo lamentou da oração 1. Portanto, classifica-se como subordinada, porque funciona como um termo da primeira oração. Substantiva, porque desempenha uma função própria do substantivo, que é o objeto direto, e pode ser substituída por isso. A classificação dessa oração é oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Vamos ver mais na frente. Classificação da oração subordinada substantiva. As orações subordinadas substantivas ligadas ao verbo da oração principal. Se uma oração subordinada substantiva vem ligada ao verbo da oração principal, pode, teoricamente, funcionar como sujeito, como objeto direto e como objeto indireto. Quando tem a função de objeto, de sujeito, ela é classificada como subjetiva. Objeto direto, classificada como objetiva direta. Objeto indireto, objetiva indireta. Oração subordinada substantiva subjetiva é aquela que funciona como sujeito do verbo da oração principal. Exemplo: interessa-me que você compareça à reunião. Oração principal: interessa-me. Oração subordinada substantiva subjetiva: que você compareça à reunião. Interessa a quem? A você. Então, o sujeito, este período aqui, esta oração subordinada, exerce a função de sujeito deste verbo aqui. Quando a oração substantiva é subjetiva, o verbo da oração principal está sempre na terceira pessoa do singular. Interessa-me está se referindo à terceira pessoa do singular. Segundo ponto, não ocorre sujeito dentro dos limites da oração principal. O sujeito é a própria oração subordinada. Na oração principal não vem o sujeito. O sujeito vai estar lá na oração subordinada. Por isso que ela é classificada como oração subordinada substantiva subjetiva. Vamos para a oração subordinada substantiva objetiva direta. É aquela oração que funciona com objeto direto do verbo da oração principal. E o verbo transitivo direto, ele sugere aquela perguntinha: o quê? Quem? Exemplo: eles não permitem. Quem permite? Permite algo a alguém. Permite o quê? Que os ímpios vivam em paz. Oração principal: eles não permitem. E observa que a oração subordinada também sempre vai iniciar com que? O pronome relativo. Que os ímpios vivam em paz. E também posso substituir: não permitem isso. Oração subordinada substantiva objetiva direta, porque esse verbo aqui me sugeriu uma pergunta. Permitem o quê? A oração objetiva direta sempre se liga a um verbo da oração principal sem a preposição. Mas esse verbo vai me sugerir uma pergunta. Indica o alvo sobre o qual recai a ação desse verbo. Quem é o alvo? Os índios, não é? Continuando. Oração subordinada substantiva objetiva indireta. Aí esta oração vem acompanhada do objeto indireto, que vem com uma preposição, certo? Antes do que, observa que vem a preposição depois do verbo. É aquela que funciona como objeto indireto da oração principal. E o verbo transitivo indireto, ele vai me sugerir a pergunta: de que, ou para que, a quem, sempre com a preposição antes. Ninguém desconfiava de que o plano fracassasse. Quem desconfia, desconfia de algo. O de é uma preposição. Desconfia de que o plano fracassasse. Então, a oração principal:
até o verbo, ninguém desconfiava. Aí de preposição, que o plano desse fracassasse, a oração subordinada substantiva, objetiva, indireta. Por quê? De que o plano fracassasse, está funcionando na função sintática de objeto indireto. Por isso que ela é objetiva indireta. A oração objetiva indireta liga-se ao verbo da oração principal com uma preposição. E a preposição de, certo? Indica o alvo ao destinatário do processo verbal. Quem é o alvo? O plano fracassasse. Orações subordinadas substantivas ligadas ao nome da oração. As três que expliquei estão ligadas ao verbo da oração principal. Essas outras três estão ligadas a nomes da oração principal. Se uma oração subordinada substantiva vem ligada ao nome da oração principal, pode teoricamente funcionar como predicativo do sujeito. O que é um predicativo do sujeito? É a qualidade do sujeito, a característica do sujeito. Complemento nominal, que é o quê? O complemento de um nome, né? E podemos confundir esse complemento de um nome com a subordinada objetiva indireta, porque ele também vem ligado de preposição. Tem que ter muito cuidado. E aposto, certo? E aposto é o que? Está se referindo ao termo de um nome lá da oração principal. Faz referência, certo? Aí quando tem o predicativo do sujeito, ela é classificada como predicativa, complemento nominal, completiva nominal, aposto, apositiva. Vamos para a oração subordinada substantiva predicativa. É aquela que funciona como predicativo do sujeito da oração principal. Exemplo. O problema é que o prazo já se esgotou. Observe que nesse tipo de oração vai vir um verbo de ligação. Já não é mais um verbo de ação. É um verbo que está apenas ligando o predicativo ao sujeito, certo? Quem é a oração principal? O problema, que é o sujeito. Qual é o problema? Que o prazo já se esgotou. Então, o verbo de ligação do verbo ser, está ligando o problema ao prazo que já se esgotou. E a classificação da oração? Oração subordinada substantiva predicativa, porque aqui é um predicativo deste problema. Ou seja, é a característica do problema. A oração subordinada substantiva predicativa se liga ao sujeito da oração principal através do verbo de ligação, que é o verbo ser, na grande maioria dos casos. É o mais utilizado, é o verbo ser. Oração subordinada substantiva completiva nominal. É aquela que funciona como complemento nominal de um nome da oração principal. Chego à conclusão de que o contrato é legal. Oração principal. Chego à conclusão. Conclusão de quê? Então, conclusão aqui é um substantivo e o complemento dela está lá na frente na oração substantiva. De que o contrato é igual. Então, pode ser confundida com a oração subordinada objetiva indireta, porque nesta oração também tem preposição, tem que ter muito cuidado, muita atenção. Na objetiva indireta vai ter o complemento do verbo, e aqui é o complemento do nome, de um substantivo, certo? Por isso que é completiva nominal, que é o complemento de um nome. Vamos para frente. Nós temos a completiva nominal, já foi. Temos agora a apositiva. É aquela que funciona como aposto de um nome da oração principal. Existe nos presídios esta lei, que ninguém denuncia ninguém. A oração principal é a oração subordinada positiva. A oração subordinada substantiva positiva sempre se liga ao nome da oração principal, sem preposição e sem a mediação de um verbo de ligação. Uma dica na oração apositiva, ela vai vir sempre separando a oração principal da subordinada com 2 pontos. Aqui tem um esquema que vocês vão analisar bem direitinho, que está toda a explicação melhor detalhada das orações subordinadas. E vamos à nossa atividade.
Na página 176, vamos fazer o número 1 e o número 2. É pequenininho, pode ser copiado no caderno. Bons estudos e até a próxima aula, se Deus quiser.